Olá, meu amado, que Deus esteja abençoando a tua vida em nome de Jesus. Eu quero aqui iniciar orando, como sempre faço. Eu profetizo em nome de Jesus o seu milagre, o sobrenatural. Profetizo saúde, renovação espiritual, que portas se abram para você, em nome de Jesus. Ainda te peço, Senhor, que o Senhor salve. Só o teu Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém. Quero lhe indicar o curso hebraico bíblico da E-Teacher. Aqui está o livro Hebraico Bíblico A. Esse aqui é um livro em papel. Você vai receber também um e-book. Então, eu estou aqui recomendando o curso Hebraico Bíblico da E-Teacher. Você acessa o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com. Lá no Kadosh você vai acessar a página da E-Teacher, você faz um cadastro. Você, ao se cadastrar, você não vai pagar nada. Eles vão ligar para você e vão lhe mostrar o curso. Se você assim quiser, você vai fazer o curso. Tem vários cursos, mas eu estou recomendando aqui para você o hebraico bíblico. O que é hebraico bíblico? Porque é o hebraico que foi utilizado para escrever o Antigo Testamento, o hebraico que foi utilizado para escrever a Bíblia Sagrada. Eu quero trazer aqui uma meditação. O nome dessa meditação é O Deus Esquecido. O nome dessa mensagem é O Deus Esquecido. Quero ler aqui João, capítulo 14, versículo 16. Assim diz a palavra do Eterno: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Estou lendo João 14, do versículo 16, eu li até o versículo 21, que pela primeira vez aqui no Evangelho segundo João, nosso irmão João, o apóstolo João, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar de uma pessoa chamada Espírito Santo. Em língua hebraica é Ruach HaKodesh. Os judeus também o chamam de Kadosh Baruchu, ou seja, o santo, o bendito. Ruach, o Espírito. HaKadosh quer dizer Espírito Santo. O Espírito Santo, eu coloquei o nome dessa mensagem de O Deus Esquecido, porque ao longo dos séculos a igreja tem esquecido dessa pessoa bendita que é o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que Ele iria rogar ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador. Então a missão do Espírito Santo é nos consolar por causa da ausência física de Jesus Cristo. Ele nos consola porque Jesus não está aqui na terra. Jesus está sentado à direita do Pai e o Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo também é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é a pessoa que o eterno Deus enviou para inspirar os profetas, os apóstolos, para que esse livro, chamado Bíblia Sagrada, fosse completo. Então, é o Espírito da verdade, porque somente através do Espírito Santo o homem pode conhecer a verdade. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado
Porque toda pessoa que não crê em Jesus está em pecado. Da justiça, porque Jesus ressuscitou e ali naquela cruz foi feita justiça, e do juízo, porque Jesus voltará e trará o juízo sobre a terra. Jesus ele veio a primeira vez como Salvador, como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e voltará a segunda vez como o leão da tribo de Judá, que não vem mais para salvar, mas vem para julgar vivos e mortos. Então o Espírito Santo é Deus. A Escritura Sagrada afirma que ele é Deus, porque existem várias passagens que evidenciam que ele é Deus, que ele é divino. E lá em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiram, quando o apóstolo Pedro disse que quando ele mentiu a Pedro, dizendo que tinha vendido uma propriedade por um preço, quando na verdade tinha vendido por outro, não estava mentindo a homens, estava mentindo ao Espírito Santo, estava mentindo a Deus. E ali morreu Ananias e depois morreu Safira, sua esposa. O Espírito Santo, na igreja primitiva, na primeira igreja, na igreja do início, é muito claro no livro de Atos que o Espírito Santo ele se comunicava, como se comunica hoje, de uma maneira muito clara, ele falava. Então, como é que vai o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Eu considero o maior segredo da vida cristã ouvir a voz do Espírito Santo. O profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, ele disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus Cristo estava expulsando um demônio, os fariseus disseram que ele estava expulsando o demônio por Beelzebul, e ele disse: todo pecado de blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem nesta vida, nem na vindoura. Então o Espírito Santo, hoje, é a pessoa que está na terra, ungindo homens e mulheres, capacitando a igreja, distribuindo os seus dons. Está lá na carta aos Coríntios, do capítulo 12 ao 14, fala dos dons do Espírito Santo que ele distribui na sua igreja. O Espírito Santo que fala, o Espírito Santo que é o que está adornando a igreja para apresentar Jesus Cristo. E a minha pergunta é: por que a igreja, ao longo de séculos, tem negligenciado a pessoa do Espírito Santo? Há pessoas que nem creem que ele fale, mas ele fala. Se eu que sou criatura, você que é criatura, nós falamos, quanto mais o Espírito Santo de Deus fala. Aos Tessalonicenses o apóstolo Paulo diz: não extinguais o Espírito, ou seja, não impeçais ele de se manifestar, não impeçais ele de falar. Ele é o Consolador. O Espírito Santo é para nós hoje o que Jesus Cristo foi para os apóstolos quando estava na terra. É o Consolador, é o que ensina a palavra de Deus. Ninguém jamais vai conhecer as profundezas da palavra de Deus se não convidar o Espírito Santo para explicar as Escrituras, para iluminar as Escrituras. As salvações das almas é obra do Espírito Santo, é ele que convence os pecadores do pecado, da justiça, do juízo. Precisamos pregar e precisamos convidar o Espírito Santo. É ele que santifica as ofertas, é ele que santifica as orações. Então, a minha pergunta para você que está me assistindo é: você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Você tem ouvido? Você ouve a voz do Espírito Santo? Você acredita que ele fala? Pois ele fala na palavra e ele fala pessoalmente.
Eu acho muito interessante no livro de Atos, o Espírito Santo diz: separai-me a Paulo e Barnabé para uma obra que eu vos tenho chamado. O Espírito Santo falava com Filipe. O primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15, quando alguns ali estavam perturbando o apóstolo Paulo, dizendo que as pessoas, para se converterem a Jesus, também tinham que se circuncidar. Houve o primeiro concílio e os apóstolos disseram: pareceu-me bem ao Espírito Santo e a nós. Então o Espírito Santo, ele falava. Atos capítulo 2 fala do nascimento da igreja, quando o Espírito Santo desceu e distribuiu línguas como de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, dos discípulos, e eles falaram, ficaram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o Espírito Santo falando. Ele quer falar contigo, ele quer te revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes, ele quer direcionar a sua vida, mas para você e eu ouvirmos a voz do Espírito Santo é preciso intimidade. Intimidade só vem com oração, intimidade só vem com tempo, com consagração, né? Quando você deixa de ouvir as vozes dos seus amigos e das pessoas e gasta tempo com Deus e pede para o Espírito Santo falar com você, com certeza ele vai falar com você. Eu coloquei o título de O Deus Esquecido, porque a igreja, ao longo dos tempos, ela tem esquecido. Eu fico sempre meditando, se Jesus estivesse aqui na terra, nós ousaríamos fazer a obra de Deus sem Jesus Cristo? E porque tem muita gente fazendo a obra de Deus sem o Espírito Santo. Somente a capacitação que vem do Espírito Santo vai gerar vida. É Ele quem unge. E como disse um homem de Deus, Deus não unge métodos. Não existe metodologias. Deus unge homens, Deus unge pessoas. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista batizou com água para arrependimento. E Yeshua HaMashiach batiza com o Espírito Santo e com fogo. E a minha pergunta para você, através dessa meditação, é: como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Jesus vai dizer: Ele me glorificará. Então é Ele que leva a igreja a adorar o Mestre. É Ele que leva a igreja a glorificar o Mestre. É Ele que sabe aonde deve ser pregado o Evangelho. O apóstolo Paulo estava na fronteira da Ásia Menor. Na mente natural de Paulo, ali era onde ele devia pregar o Evangelho. Havia muitas pessoas que não conheciam o Evangelho. E ele foi orar, e à noite ele teve uma visão. O Espírito Santo deu aí uma visão, e um varão disse: passa para a Macedônia, vem a Macedônia. Como o apóstolo Paulo era um homem que tinha intimidade com o Espírito Santo, não andava estribado no seu entendimento, ele fez uma mudança completamente radical. Ele estava perto da Ásia Menor, ele voltou, ele foi para a Europa, e foi para a Macedônia, e ali ele fez uma volta. Se ele fosse pensar naturalmente, ele estaria ali perdendo todo o trabalho que ele fez naquela região. Ele volta, vai a Filipos, e ali encontra Lídia vendendo púrpura. Jesus salva Lídia. Depois ele expulsa o demônio daquela jovem adivinha, e ali em Filipos houve um grande avivamento, porque o apóstolo Paulo ouviu o Espírito Santo. Então ouça, meu irmão, o Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.